Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, emissão desta terça-feira, dia 10 de janeiro. O meu nome é Luís Matias, connosco estão o Ricardo Freixal, o Bento Anastácio e o Alberto Magalhães. Bem-vindos ao programa de hoje. Começamos com as notas de abertura desta edição, com o Bento Anastácio a ser o primeiro. Bem-vindo, Bento. Boa tarde, Luís. Boa tarde ao Alberto e a quem faz, ao Ricardo e a quem faz o favor de nos escutar. Eu acho que vou começar com uma nota que eu não queria fazer. Tem a ver com um cheirinho uh, xenofobia na União das Freguesias da Malagueira e Horta das Figueiras. A mim parece-me que é um pouco isto, junto à incompetência, à arrogância e à falta de educação do Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Isto a propósito de quê? De um pedido de um certificado de residência para um cidadão argelino que acompanha a sua legalização e sabe-se lá porquê decidem que o dito certificado não seria emitido porque as pessoas que o certificam não sabem quem são as pessoas nem onde moram. Eu não sei de onde vem isto, se da barriga dos pequenos poderes, se é o PS ser senhor e dono de tudo isto, sem o mínimo de respeito pela lei, já que o pedido comportava todas as indicações que a lei exige, e se Sua Excelência, não sei se reverendíssima ou outra qualquer, doutora Ananias Quintano, achava que a certificação por parte das pessoas era errada, deveria recorrer à Procuradoria-Geral da República ou à polícia. O senhor não é dono das certificações. Há aqui duas coisas, ou três. Uma é incompetência pura e dura, não saber o que é que anda aqui a fazer. Outra é aproveitar da fragilidade de um imigrante para o maltratar e não lhe passar um documento que é essencial para a sua legalização, já que está neste país a trabalhar e para que não seja roubado, explorado, precisa de ter a sua situação legal tratada, ou então, e essa, escuso-me a acreditar, há um conluio entre esta junta de freguesia, ou este presidente de junta, ou funcionários de junta, ou a junta que os parta, para que haja cada vez mais mão de obra disponível ao disparate para os senhores que deles se aproveitam. Eu estava a dizer que há leis neste país e a República exige por parte de quem a serve e de quem se candidatou a servi-la que se cumpra a lei. Não pode continuar a haver esta arrogância e esta falta de educação com a forma como tratou o Sr. Presidente de Junta para que isto continue. Eu tenho pena de ter que usar este tempo na Rádio Diana, mas em nome da solidariedade migrante, em meu nome e dos imigrantes que nós somos solidários, não poderia ficar calado. Da nota de abertura do Bento Anastácio, passamos para o Ricardo Freixal. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Nota de abertura para o programa de hoje. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães. Boa tarde ao Bento Anastácio e boa tarde aos nossos ouvintes também. Tem que ver com cultura. Tem que ver com cultura. A minha relação com o professor Vítor Serrão, que é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigador integrado, que se dedica aos estudos da história da arte. E a minha relação também através do professor Vítor Serrão, com o meu colega que foi docente da Universidade de Évora e que é hoje da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o professor Dr. Hélio Alves, permitiu-me que, isto através do interesse deles, do ponto de vista cultural,
no estudo acerca de Jerónimo Corte Real. Eu diria que Jerónimo Corte Real foi um escritor, pintor do século XVI, com uma importância tremenda na obra que produziu e que foi publicada já uma grande parte após a sua morte. Mas este escritor e pintor Jerónimo Corte Real andou por Évora. E andou por Évora, Alberto Magalhães andou muito próximo ali da nossa freguesia de Nossa Senhora de Machede, no morgadio de Valde-Palma, que foi gerido por ele e que vem dos ancestrais familiares, e que representa, portanto, um marco na vida do poeta, um marco que ainda existe, enfim, com algumas vicissitudes, com imponência da arte, da arquitetura gótica e um pouco de mudejar também, e que é um marco cultural que é relevante. Estamos na preparação do Évora, capital da cultura, e não faltarão em Évora temáticas, e esta é uma delas. Portanto, por trás daquele morgadio de Valde-Palma, no atual, com a nova toponímia do Monte do Passo Saraiva, como eu conheci, a ligação que tivemos, a minha família, a fazer agricultura, os meus ancestrais, e eu também, que vivi lá até quase praticamente aos meus 11 anos, foi-me dado de observar toda a história que está por trás do morgadio de Valde-Palma, toda a história que está por trás de Jerónimo Corte Real, um marco, e portanto Évora de facto está sempre a surpreender-nos pela quantidade de cultura que existiu em Évora, que existe em Évora, tu dás um marco que existente. Portanto, foi para mim um prazer ter bebido toda aquela história que está por trás do local. Quer dizer, foi a possibilidade de enquadrar um pouco também a história da minha família na história muito mais vasta da humanidade, e portanto a riqueza histórica que Évora tem, todo o seu património, e portanto aqui mais um marco. E eu queria partilhar isso com todo o palco, todo o auditório da Rádio Vidiana, com os meus colegas, com o Alberto Magalhães, que está muito ali na freguesia, e portanto dizer que existe muita história que tem que ser aproveitada, e Évora pode, a partir destes marcos, este é um deles que eu trouxe, porque não é muito do conhecimento público, é restrito esse conhecimento, mas há de facto ali uma imensidão de importância histórica em Jerónimo Corte Real, no morgadio de Valde-Palma, onde ele esteve, e portanto que isso possa ser aproveitado. Não sei se toda a gente me está a ouvir ou não, mas alguns dos responsáveis da Direção Regional de Cultura, enfim, tudo isso, que possam aproveitar ali mais um marco para celebrar e para servir de pilar, eventualmente, à Évora Capital de Cultura. Portanto, foi muito bom. Sim. E nós estamos sempre a aprender. Em troca, apenas aquilo que dei foi servir de Cicerone e falar um pouco de agricultura, naturalmente. Também faz parte da história, também fez parte da história de Jerónimo Corte Real. Era meu interesse partilhar isso com o auditório e com todos nós. Da nota de abertura do Ricardo Freixal, passo para o Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto, bem-vindo. Boa tarde, Luís. Para a abertura do programa. Boa tarde, Luís. Boa tarde, colegas. Boa tarde, ouvintes. Senhores e senhoras. Ao contrário. É ao contrário. É igual. Senhoras e senhores. É igual. Eu julguei que havia igualdade da coisa. Bom, a minha nota tem a ver com a minha estupefação pelo seguinte. Aqui há tempos referi um estudo da Organização Mundial de Saúde, um estudo que é feito de 4 em 4 anos sobre os adolescentes de vários países. Em Portugal, esse estudo, em 2021, dava, entre outros dados, dava-nos os seguintes resultados. 30% dos adolescentes dizem não gostar da escola. Isto em 2021, em Portugal. Enquanto 50% se veem eles próprios como maus alunos. Ora bom, agora em janeiro saiu um outro estudo da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência sobre o terceiro ciclo do ensino básico, portanto os 7º, 8º e 9º anos.
E o que nós verificamos nesse estudo é que, há 10 anos para cá, a percentagem de alunos que consegue fazer o 7º, 8º e o 9º ano sem chumbarem, sem repetências, tem vindo a subir. Tem vindo a subir. Mas o mais espantoso é que nos últimos 3 anos, portanto, se quiserem, nos últimos 3 anos, não, nos últimos 4 anos, ou melhor, de 2018 a 2021, que é o último triênio estudado, o resultado foi o melhor de todos. Isto, se nós pensarmos que dois dos anos foram em que houve ensino à distância, houve escolas fechadas durante meses, é espantoso que 89% dos alunos tenham conseguido fazer de 2018 a 2021 o 3º ciclo do básico sem repetência alguma. Isto leva-me a crer que muitos dos alunos passaram para o 10º ano com muito poucos conhecimentos do 8º e do 9º. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que estamos cada vez pior em termos de escolaridade e de qualidade de ensino. Ou de aprendizagem também. Pois, de ensino e aprendizagem. Das notas de abertura neste Torto e Direito, partimos para o primeiro tema do programa de hoje. A invasão dos 3 poderes foi o título que escolhemos. Isto acerca dos manifestantes e da invasão que diversos manifestantes no Brasil realizaram na capital do país, em Brasília, às sedes do Congresso, do Senado e do Supremo Tribunal. Uma ação que lembrou... é como quem diz, Luís. Manifestantes é como quem diz. É um bocadinho mais que manifestantes. Tu nitruantes. Manifestantes ativos. Muito ativos. Esta ação lembrou um pouco a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, ocorrida há 2 anos. Lula da Silva, na sua primeira intervenção, acusou a polícia de não ter atuado para impedir os desacatos e de Bolsonaro estar por trás desta ação. Ora, o que vos peço é um comentário a este protesto. Bento Anastácio, é contigo que começo. Falava-se destas possibilidades. Aliás, existiam no Brasil acampamentos em frente a quartéis generais que não foram desmobilizados a pedir a intervenção militar para fazer um golpe de Estado no país e não permitir primeiro a tomada de posse de Lula da Silva, agora já para destituir o governo que havia tomado posse no passado dia 1 de janeiro. Um comentário ao que aconteceu no Brasil, as tuas primeiras palavras para estes desacatos ocorridos em Brasília. Realista é o mínimo que se pode dizer daquilo. Eu vi grande parte em direta e a cores, e eu não consigo entender. Há coisas que ultrapassam a minha imaginação. E, inclusive, a minha experiência, porque de fazer manifestações e coisas do género, eu tenho algum passado nessa coisa. E nunca vi algo semelhante. Quer dizer, há edifícios onde, em condições normais, nem sequer um turista se pode aproximar, quanto mais uma manifestação. Mesmo que não há destas inquietações, há determinados locais aqui tem que se cumprir uma distância para se poder manifestar. Por exemplo, se nós nos quisermos manifestar em Évora, em frente à polícia, não podemos fazer na rampa porque há distâncias e há regras nestas coisas. Às 2x3 aquilo parecia-me um piquenicão em que confraternizavam os guardas do parque com a rapaziada que trazia o lanche, e aquilo iria ser uma coisa normalíssima, à brasileira, quiçá um pouco à portuguesa, que é, ok, fixe, não vamos chatear muito estes gajos, porque se calhar ainda é pior e vamos lá ver se a gente não resolve isto de outra forma que não seja a porrada. Só que, às 2x3, começa-se a ver aquela destruição, começa-se a ver umas pessoas de walkie-talkies, começam-se a perceber que há 40 autocarros a chegar, começa-se a perceber uma quantidade de coisas. Ao fim e ao cabo, começa-se a perceber que é, de facto,
tentativa de destabilização pura e dura, já que o Presidente da República não estava, o Congresso estava fechado. E depois há outra coisa que me fez perceber que não foi uma coisa por acaso e que não foi uma turba que entrou por ali fora e bora lá partir isto, depois de beber umas e fumar outras. Mas não, aquilo foi organizadinho. E isso vê-se no Supremo Tribunal. Sobretudo no Supremo Tribunal, em que os gabinetes que são assaltados são os gabinetes dos, como eles dizem, dos ministros, ou se quiser usar a nossa terminologia, dos juízes conselheiros, que têm que tiveram determinadas posições e que votaram determinados acordos. Ou juízes conselheiros que têm processos complicados em mão. E foi nesses em que foram tudo destruídos, os computadores encharcados e tentativas de deitar fogo àquilo. Esqueceram-se que, ou não, de que hoje não se deita fogo a mobiliário em sítios destes, porque aquilo não há. Portanto, há de facto aqui uma organização, há de facto uma estrutura por detrás do que se quis parecer ser uma ação espontânea. E, obviamente, que pelas características, pelo sítio de onde se deslocam as pessoas, é fácil perceber que há, de facto, a mão da estrutura de Bolsonaro atrás disto. Não é por acaso que o Bolsonaro vai para Miami e que o responsável pela segurança do Distrito Federal, 2 dias antes destes acontecimentos, também vai de férias até aos Estados Unidos. Portanto, há de facto aqui uma organização, há de facto aqui um perigo para a democracia brasileira. E depois isto também nos ajuda a perceber algumas situações no resto do mundo, incluindo no nosso país. Uhum. Já te essa oportunidade, Bento Anastácio, de levares também para essa análise e estenderes essa análise. Passa ao Ricardo Freixal. Ricardo, faça aquilo também que o Bento aqui falou. Será que as autoridades também estavam ou não a par do que realmente podia acontecer em Brasília? Que comentário faz este ataque aos 3 poderes que aconteceu no Brasil? Transcende do ponto de vista daquilo que é a normal convivência em democracia e, portanto, é um ato que rompe porque quer queremos, quer não, quer existam ou não dúvidas acerca do ato eleitoral ou não, portanto ele está legitimado, está aprovado e todos este tipo de ações são ações que ferem e colidem com a normal convivência em democracia. E depois, olhando para as imagens através dos meios de comunicação, que é a forma privilegiada que eu tenho de os observar e de os tentar analisar, aquilo dá que pensar porque de facto não é uma ação espontânea, naturalmente que juntar-se 6 ou 7 mil pessoas num local daqueles requer organização prévia. Essa organização prévia é pouco provável que possa fugir hoje em dia ao controle das forças de segurança e, portanto, é pouco possível, vamos lá, é quase impossível que as forças responsáveis pela segurança não tivessem no seu interior conhecimento prévio do que estava a ser organizado e que ia acontecer. Tudo aquilo é um ato que tem muito pouco de político, ou pode ter finalidade política, mas é um ato que, sobretudo, tentou manifestar o que é a capacidade de reação através da guerrilha, o vandalismo, e não está aqui em causa agora os presidentes, o que não foi eleito e aquele que foi eleito. Isso acho que é marginal neste momento, embora possa estar na base de tudo isso, mas pode ser grave, pode ser um indício muito grave, sobretudo quando sabemos que aconteceu temporalmente, desfasado no tempo, mas em termos de data,
de calendário apareceu praticamente a coincidir com a invasão ao Capitólio. Eu penso que aqui as coisas terão um cariz diferente. E toda esta população de brasileiros que invadiu, que vandalizou mesmo os edifícios fisicamente, e portanto indiretamente terá vandalizado e terá profanado aquilo que são as instituições em termos de figura de instituições pilares de Estado. Resta saber o que é que estará por trás, o que é que poderá estar para acontecer, porque as forças estão muito divididas. Há ali nem sequer 1% de diferença em termos de votação, e portanto, oxalá que isto não vá resultar numa onda de violência que pode crescer, que pode ter tido aqui o seu foco, enfim, para palpar um pouco o pulso à situação e que a coisa não pior, não é? Portanto, para bem da credibilidade das instituições, do Estado, enfim, tudo isso. Alberto Magalhães, e no teu entendimento, qual era propriamente o objetivo deste tipo de ação? Era destruir, era fazer desestabilizar de tal forma que pudessem eclodir outros movimentos semelhantes noutras cidades do país? Provavelmente, mas é difícil perceber os objetivos, perceber a racionalidade de uma coisa completamente irracional. O Bento Anastácio tentou racionalizar a coisa dizendo que talvez o objetivo fosse destruir certos processos, percebi eu, Bento, certos processos do Supremo Tribunal Federal. Sim. E depois a turba tomou conta da coisa. Eu acho que nós temos que... racional. Pois, eu acho que a coisa é mesmo irracional. Se a gente pensar um bocadinho, percebe que teve que haver uma série de cabecilhas, uma série de organizadores, uma série de financiadores desta ação, e depois os membros de uma seita, bolsonarista, que acham que têm Deus do seu lado e que são como os membros de qualquer seita religiosa ou milenarista, isto é, são completamente vidrados e não há, são como os Terra Plana e outros. Porque aquilo pareceu-me ontem, eu também vi em direto, ou pareceu-me ontem, pareceu-me no dia, também vi em direto. O que vi foi uma missão suicida, ou então uma estupidez enorme, porque aquelas pessoas, já depois de terem visto o exemplo do Capitólio há 2 anos, em que os próprios invasores se incriminaram, filmando-se a invadir e a fazer distúrbios, e já existem centenas de pessoas com penas de prisão nos Estados Unidos por causa disso. Os brasileiros, os da seita bolsonarista, pareceram-me completamente estúpidos, ou em missão suicida, também a filmarem-se e a falarem para as câmaras como se nada lhes pudesse acontecer, como se estivessem protegidos por um Deus invisível, mas cúmplice. A propósito de cumplicidade, é preciso salientar a cumplicidade da Polícia do Distrito Federal, e um bocadinho mais sério, temos que pensar também numa certa cumplicidade tácita das Forças Armadas, que têm tentado e que têm evitado que as polícias federais e estaduais desmobilizem as manifestações em frente dos quartéis. E isto pode ser mais perigoso do que propriamente estas manifestações completamente insanas, como a invasão do Congresso, do Governo e do Tribunal Superior, dos 3 poderes, como dizem os brasileiros, e muito bem, e que é inadmissível, mas ao mesmo tempo inconsequente. Foi um ataque ao coração da democracia brasileira, mas que para aí, não estou a ver como o Ricardo, eu não tenho o medo que o Ricardo tem. Eu acho que este ataque foi contraproducente para o Bolsonaro, tal como o ataque
ao Capitólio também não aproveitou muito o Trump. Embora não tenha acabado com o trumpismo. E também este ataque não vai acabar com o bolsonarismo. Mas enfraquece. Eu acho que enfraquece. O Lula poderá ser corrupto. Deixa-me terminar dizendo esta primeira volta dizendo isto. O Lula poderá ser corrupto, mas foi solto pelo Poder Judicial legítimo e foi eleito sem batota. Isto são dois factos indesmentíveis e basta isso para que o seu lugar não possa ser posto em causa durante 4 anos. Bento Anastácio, e isto de que forma é que estavas a estender este acontecimento ao nosso país também? O que é que achas que pode representar para algumas forças políticas no nosso país? Por exemplo, que fosses falar aí do Chega porque diversos partidos colocaram-se ou apresentaram apoio aos candidatos, não é? Estes 2 candidatos nas eleições brasileiras. Foram umas eleições brasileiras muito seguidas em Portugal. Exatamente. De outra forma não poderia ser, porque as relações emocionais que temos com o Brasil levam a isso. Temos a maior comunidade estrangeira em Portugal é brasileira. Nós temos, até na bola, a malta é sempre pelo Brasil, ou coisa que o valha. Mas o que olha para ali é a reação que houve em Portugal, que foi absolutamente quase unânime, à exceção do partido, que não digo o nome, liderado pelo energúmeno, que achou muito bem. Compreendeu perfeitamente o que se estava a acontecer, mas achou um pouco excessivo partir aquilo tudo. Ou seja, esta forma de estar na vida, esta forma de encarar a política e as formas como ela é vista e é aceite, não é apenas e só um problema ali do Brasil ou ali de meia dúzia de mentecaptos que quiseram assaltar o Capitólio. Isto é muito mais grave que isso, quando há gente que está sentada no Parlamento deste país capaz de achar normal e que as pessoas se exaltem e que vamos lá e partimos aquilo tudo. Porque não estamos muito de acordo com a pessoa que foi eleita. A forma como um deputado, isso sim, um deputado deste país se refere ao presidente eleito, ao presidente de facto, ao presidente da República Federativa do Brasil, é bem o reflexo dos valores que tem e da forma como encara a democracia. Portanto, isto é mais complicado do que parece, como em vários sítios no Brasil houve meia dúzia de 1000 ou 2000 otários que foram no canto do bandido e lá ficaram acampados, recebendo obviamente o seu ordenado, e como disse bem o Ministro da Administração da Justiça do Brasil, é importante saber quem financiou. E se depois encontrarmos algumas ligações, alguns financiamentos que são conhecidos, não me parece que seja de estranhar. Ricardo Freixal, na sua opinião, isto é um tipo de acontecimento que pode replicar-se, por exemplo, nos países da Europa e até em Portugal? Não sei, o pessoal é muito mais reativo à esquerda do que à direita e, portanto, é menos tolerante. Não, queres estas coisas, vamos lá ver. Eu acho que não há paralelo na forma de reação. Até porque o Bento afirmou aqui que tinha existido uma série de dirigentes políticos e representantes políticos e dirigentes partidários que se tinham manifestado quase unanimemente contra esta ação, foram mais reativos
à crise política no Brasil, alguns deles do que estão a ser à crise política em Portugal. Mas isso são outros 500. À crise política em Portugal, não é? Portanto, e depois reage muito mais, com muito mais veemência, mesmo em Portugal, reage muito mais a uma crise, sei lá, que tem alguma conotação de centro-direita do que, e acho muito mais, somos muito mais tolerantes, a rapaziada é muito mais tolerante à esquerda, e tolera muito menos à direita do que à esquerda, e isso eu nunca vi a esquerda a partir não, do e isso, Beto, isso de alguma forma ajuda a compreender como é que nós somos muito reativos ao problema que se passa no Brasil e à crise política que se passa em Portugal. A maior parte da rapaziada abstece. A malta da esquerda se calhar partiria o Palácio do Governo. Agora, não sei. Não. Se calhar não. As ações, e mesmo aqui em Portugal, quando passarmos agora à análise do segundo tema, vamos ver que, historicamente, não sei porquê, e compreende-se de alguma forma porquê, mas reage-se com muito mais veemência. O umbral da reação o pavio é muito mais curto contra a direita do que contra a esquerda. Contra a esquerda tolera-se uma série de coisas, mesmo que não haja democracia. E, portanto, bom, mas isto agora aqui é marginal. O que é facto é que eu penso que não, que na Europa estamos, quiçá, mais adormecidos. E temos outras formas de reação, outras estratégias, outras formas de reação, que não aquela, não chegámos ainda aí, já passamos por aí, se calhar não chegámos ainda aí, se bem que muitas vezes a indignação e estas formas de fazer democracia hoje em dia, que nos põe cada vez mais longe dos órgãos de decisão. O Bento há bocado falava relativamente a um presidente de junta de freguesia, imagine-se, não é? Não sei, não está aqui em causa a análise do caso concreto, mas o que é facto é que nós cidadãos estamos cada vez mais longe dos locais de decisão e hoje cada vez esta democracia permite que cada vez mais poder esteja concentrado no reduzido número de pessoas das quais nós estamos cada vez mais longe para poder intercomunicar com eles. E essa então... é que é a realidade, não é? E depois às vezes, essas situações, Luís Matias, por vezes resultam em contestações deste tipo. Alberto Magalhães, nesse sentido, e faço aquilo que até disse aqui o Ricardo, mas com estes dois acontecimentos, vou ao Capitólio e vou aqui ao caso de Brasília, será que a democracia, perante estas afrontas, digamos assim, se mostra fraca, resiliente, forte? O que é que entendes depois do que aqui acontece? Eu acho que a democracia tem as suas fraquezas, mas as suas fraquezas são ao mesmo tempo as suas forças. A democracia é fraca porque tem que aguentar com muitas opiniões diferentes e com extremistas de um lado e do outro. Mas essa é a sua força também. E em relação voltando ao Brasil, eu acho que a maioria dos 46 milhões, acho que são 46 milhões, não é, que votaram no Bolsonaro, a maioria não serão fanáticos como eu descrevi os invasores da esplanada dos três poderes. Muitos deles não se revêem no golpe, nesta tentativa de golpe. Alguns deles já estão a abandonar o barco. Alguns, mesmo dirigentes partidários, já vieram dizer que o Brasil precisa de uma direita mais civilizada, de uma direita mais centrista, que esteve ausente das eleições brasileiras, e por isso a grande votação no Bolsonaro, por falta de alternativa à direita. E eu acho que o Lula tem cometido o mesmo erro, quer no discurso da posse, quer no discurso que fez no dia da invasão, que é o erro de incriminar, digamos assim, todos os bolsonaristas, ou melhor, não ser capaz de separar as águas e isolar os fanáticos da maioria do rebanho bolsonarista. Porque a maior parte das pessoas tem que ser separada dos fanáticos e dos cabecilhas, e não podem ser tratados como fascistas, não podem ser tratados como
arruaceiros, etc, etc, porque não estiver... Quem esteve naquele acontecimento, naquele evento, digamos assim, foi uma minoria muito minoritária dos votantes no Bolsonaro. E, portanto, o Lula já devia ter começado a apresentar-se como o presidente de todos os brasileiros, em vez de estar a fazer política partidária como se estivesse ainda em eleições, em campanha eleitoral. Tenho dito. Da invasão dos três poderes, vamos para o tema que nos traz o Bento Anastácio. O Bento traz propriamente uma pergunta, concretamente, até quando, Sr. Primeiro-Ministro? Bento Anastácio, até quando a duração do governo? Até quando esta forma de escolher membros para o governo? Que resposta procuras? Eu procuro primeiro a resposta mais simples. Até quando é que António Costa acha que nós somos todos parvos? Que somos um bando de imbecis carneiros que não temos cabeça e que não pensamos. António Costa continua a vender o seu país das maravilhas, qual Alice, mas sem nexo. A dizer coisas que são completamente absurdas, como ninguém vai perder poder de compra, como passar a imagem de que ao ser possível que a retenção do IRS seja menos, isso vai aumentar o rendimento, vai aumentar o salário, parece que somos todos imbecis. Depois diz coisas completamente absurdas, como esta. A inflação está sob controle, a economia continua a resistir e outras patranhas do tipo. Não ouço falar em coisas como a habitação, não se ouve dizer nada a não ser que isto é tudo um mar de rosas. Mas depois, quando nós vamos devagarinho vendo as coisas, começamos a perceber que o país do Costa é outro, não é o país em que nós vivemos. O país do Costa é o país das maravilhas. O governo do Costa diz coisas como, por exemplo, em relação ao IVA zero nos produtos alimentares, como acontece em Espanha, que não consegue saber se isso iria ou não refletir ao consumidor. O que quer dizer que o governo do Costa admite que não sabe, que é incompetente na fiscalização da formação de preços. Mas isso não interessa ao nosso primeiro. O nosso primeiro muda de camisa menos vezes do que muda de membros do governo. E continua a dizer que isto são coisas arrumadas. É claro que o caso TAP não está de maneira nenhuma arrumado. E continua o Sr. Costa a empurrar com a barriga e a dizer que o meu amigo Medina está-se bem, não acontece nada. Ou seja, há uma falta de pudor, daqui, já aqui falamos nisto, há uma falta de vergonha de um cidadão que consegue falar sem se rir e sem lhe caírem os dentes da ética republicana. O Sr. Costa tem uma ideia da ética republicana igualzinha a que tinha a Santa Inquisição da liberdade religiosa. E, portanto, nós não podemos continuar a ter a governar, ou passo a expressão, a governar este país, alguém que está completamente desligado da realidade. Portanto, eu pergunto até quando é que o nosso primeiro-ministro continuará a pairar acima disto tudo e ponha os pezinhos no chão e comece a ver o que se passa neste país. É que parece que alguns consomem estupefacientes, ao nosso primeiro-ministro faz efeito. Passo para o Ricardo Freixal. Ricardo, o Bento Anastácio traz as críticas ao governo e esta questão, até quando é que os eleitores vão e o povo vai tolerar este tipo de ação do governo? É essa a questão que o Bento Anastácio aqui traz. A única hipótese que o povo tem de não tolerar é, sei lá, manifestar-se, olha, ir ao Capitólio ou ir à Assembleia da República e fazer a mesma coisa que o Brasil fez. Porque neste momento está tudo, ou seja, há uma maioria
absoluta legitimada por eleições. O primeiro-ministro não se cansa de arremessar esse facto e não se cansa de avisar e dizer atenção, porque isto agora tem que me aguentar aqui por 4 anos. Já diz que não sabe o que é que vai acontecer, se vai candidatar outra vez ou não ao PS, mas para já até 2026 ou 2025 vamos ter que aguentar isto. E depois, não só ele, porque eventualmente alguma oposição. Bom, quem poderia, neste momento, quando o Bento disse até quando, se o Primeiro-Ministro chegava que até quando Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, o Presidente da República é neste momento quem institucionalmente tem capacidade para pôr fim a este desmando, a este regabof, a este farrabudó. E não põe, porque já disse, esqueçam, porque não podemos ter eleições nos próximos tempos. E depois, o líder da oposição, sei lá, o presidente do segundo partido mais votado, diz que isto não estamos ainda em condições de provocar uma crise política. Então, mas isto não é uma crise política. Ou seja, perante isto, eu quase que não dou porque não me rendo, dou quase que razão ao Alberto Magalhães e dizer, mas qual é que é a alternativa? De facto, existem poucas alternativas, mas tudo isto aqui, e o Bento apontou ali uma série de factos, apontou a inflação. Ontem vi uma peça num canal qualquer de televisão que dizia que 50% dos portugueses estão ao nível do limiar da pobreza, somos pobres, metade da população é pobre, o que é grave. Os cuidados de saúde, já fomos aqui a repetir, os cuidados de saúde são cada vez mais difíceis no atual Sistema Nacional de Saúde. As grávidas para parir têm que fazer não sei quantos quilómetros, umas vezes vão parir a Beja, outras vezes vão parir a Évora, outras vezes em Porto Alegre. Os doentes oncológicos, infelizmente, a mesma coisa, andam aqui também. Portanto, há sinais nítidos de que este Estado não nos está a servir, este governo não nos serve e está a deixar degradar as condições de vida. Agora, Luís Matias, até quando eu não sei, para mim já tinha sido. Agora, de facto, vislumbrar alternativas, e não estamos aqui apenas para deitar abaixo, tem que existir alternativas. Esta já se viu que não é, porque tudo aquilo que se está a passar é demais, quer dizer, é ferir a instituição, a democracia enquanto regime, é ferir a moral. Já não precisa ser moral democrática, é moral. A moral sensato é ferida com todos estes episódios que estão a acontecer aqui. Isto não é um governo, isto é um desgoverno. Portanto, são os secretários de Estado, são os ministros. Depois, quer dizer, e é uma passividade tremenda e nós temos que aguentar isto, quer dizer, vamos ter que aguentar isto porque quem tem alguma capacidade para reagir e para pôr fim a esta, ou para regular, não regula cá o Presidente da República. Anda muito interessado noutras coisas, em festins e em manifestações, às vezes quase a roçar o pacóvio, e da ação política interna está praticamente aliado de intervenção, anda com discursos que são pífios. Dá uma no cravo, não dá uma no cravo, finge que dá uma no cravo e outra na ferradura, e andamos aqui neste status quo que não é agradável e a assistir à degradação deste estado de coisas. E eu também pergunto para o Bento, quer dizer, a pergunta que eu faço não é para o Primeiro-Ministro, é sei lá para quem, até quando? Quer dizer, isto é o quê? Bom, e vou esperar para a segunda ronda. Bem, Alberto Magalhães, então a questão é: o Primeiro-Ministro estará desligado da percepção que os portugueses têm do governo em si, ou não? Ou tem noção de que neste momento tem apoio dos eleitores? Eu acho que o Primeiro-Ministro está convencido que tem apoio dos eleitores. As sondagens dão-lhe uma larga margem de avanço em relação ao PSD. Portanto, não me parece que António Costa, por esse lado, possa estar intranquilo. Se calhar esse é um dos males, não é? António Costa quer separar a forma, os casos e casinhos e o conteúdo, as políticas concretas. Ele diz que sim, tem havido muitos casos e casinhos sem grande importância, mas o que é importante é que o governo continua a governar e a governar bem,
abaixar a dívida, abaixar o déficit, contas certas, a investir, a gerir o PPR ou o PRR, etc. Eu pergunto, será possível fazer esta separação entre os casos e os casinhos por um lado e as políticas corretas pelo outro? É difícil, é possível, mas é difícil. Veja-se que o Ministro das Finanças, em princípio, tem uma boa política de baixar a dívida, baixar o déficit, não deixar as contas públicas entrarem em regabof, mas neste momento é um Ministro das Finanças fragilizado. Veja-se a Ministra da Agricultura, que foi buscar uma secretária de Estado completamente imprópria para consumo. Veja-se o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que promoveu alguém que conseguiu sacar ao Estado milhões, ou dar prejuízo ao Estado de 2 mil milhões, ou 1000 e tal milhões, os casos são tantos que eu já baralho os números. Já se confundem os milhões Já se confundem uns com os outros. Quer dizer, são ministros com uma autoridade muito diminuída e pior, são maus exemplos para os outros ministros, para os outros secretários de Estado e para os cidadãos em geral. Porque agora cabe perguntar, porquê tantos casos? Porquê tantos casos? Eu acho que o facto do Partido Socialista estar há demasiado tempo no governo, com algumas folgas, eu estou a falar neste século XXI, em que a maior parte dos anos foram passados com governos do Partido Socialista, fez com que aquilo que o Guterres vaticinou, que os jobs iam ser distribuídos pelos boys e pelas girls, acontecesse mesmo, e de uma forma tão forte, que neste momento eles saltam debaixo das pedras em catadupa. E porquê? Por um lado, porque há uma teia legislativa cheia de buracos. Veja-se o caso da ex-secretária de Estado do Turismo, a Rita Marques, uma autêntica fora da lei assumida. Ela sabe que há uma lei que lhe proíbe fazer aquilo que ela está a fazer. Só que, como a lei diz que o castigo para aquilo que ela está a fazer é ficar 3 anos sem poder assumir funções governativas ou outras, o cargo público, como ela foi expulsa do governo e, portanto, durante 3 anos não vai voltar à política, com certeza, está-se marimbando para cumprir a lei e, portanto, é uma autêntica fora da lei assumida. A ideia, outro motivo, a ideia de que o que não é ilegal é lícito, mesmo que seja imoral, mesmo que seja antiético. Veja-se o caso da Alexandra 500 mil reis, não é? Em princípio, ela não cometeu nenhuma ilegalidade, aparentemente, e, portanto, é a tripa foga. Ou veja-se o caso da ex-secretária de Estado da Agricultura, a Carla Alves, também não cometeu nenhuma ilegalidade, assim, aparentemente. O ministro, foi o marido é que cometeu, não foi ela, coitadinha, e, portanto, é a tripa foga. Quantos mais casos haverá por destapar? Isso é que a gente gostava de saber. Será que isto vai parar ou vai continuar assim? Bento Anastácio, será que vamos ouvir a expressão "No more jobs for the boys", a tal frase do António Guterres, mas desta vez proferida por um partido da direita, da oposição ao PS? Não me parece que seja por aí. Até porque o António Guterres, quando não esperou que o lodo fosse tão grande como este para deixar o canal. Mas depois aparece-me agora nestas nomeações e essas coisas todas, e das coisas da ética e aparece o António Costa com uma proposta que, desculpem a expressão, não lembra ao mais pintado. Falas da proposta de escolha dos membros do governo, é isso? Rapidamente, então, já estamos quase sem tempo, tem de ser mesmo muito rápido, Bento. Então é assim, quer o senhor António Costa, ilustre jurista e presidente do Conselho de Ministros, que
depois da nomeação e antes da posse, o Presidente da República ou alguém verifique se o cidadão ou a cidadã tem condições para ser ministro. E esta coisa é de uma coragem, é de uma forma ali forte de agarrar o boi pelos cornos. Quer dizer, quem nomeia não tem que investigar quem nomeia. Eu agora escolho um gajo, o meu amigo qualquer, uma coisa qualquer, e disse, pá, quer ser ministro? Ok, eu quero ser. E depois, para Presidente da República, veja lá se ele pode ser. Quer dizer, a responsabilidade é de quem nomeia. Não é de quem dá posse, neste caso. Portanto, o Sr. António Costa, além de tudo, é cobarde, porque não quer ficar com o ónus de ter que investigar os amigos. Não vá lá levantar mais qualquer problema ou descobrir ali mais um cantinho da caixa de Pandora que faltava ali mesmo uma gavetinha para abrir. Portanto, o que se passa é de tal maneira absurdo que nem sei lá, nem na Primeira República das Bananas piar a cabeça de qualquer um. Nós estamos. E isto, de facto, é perigoso para a democracia, é perigoso para este país, porque nós estamos sem rei nem roque e estamos aqui entregues a uma rapaziada que quer é saber dos seus bolsos e vai encher a tripa forra e o resto, olha, temos pena. Ricardo... Sobretudo, esta falta de ética, esta falta de coragem, esta falta de responsabilidade de alguém que é primeiro-ministro, não pode ser. O primeiro-ministro é o primeiro responsável pelas escolhas do governo. E pelas pessoas, obviamente. Para um comentário rápido, Ricardo Freixal, esta proposta pode ser estendida essa responsabilidade a outros órgãos que também fiscalizam ou não? Não, a última análise, já disse, a última análise que tinha que já está num desmando tal, no forrabadó tal, que quanto a mim é urgente que o Presidente da República, como não tomou até aqui, mas que tome uma posição. Mas uma posição que não é uma posição da Itália. É uma posição para este governo não serve, tem que ir abaixo e tem que tomar posições. E depois, António Costa não está isento de culpa, naturalmente, porque só chegam a ministros porque ele os nomeia, porque ele os escolhe. Ou ele ou o aparelho que nos impõe, porque de facto o aparelho, a teia é muito alargada. E há bocado o Luís Matias falava, mas a Ministra da Agricultura que tem responsabilidades porque escolheu aquela Secretária de Estado. Mas o problema é que esta Ministra da Agricultura não tem perfil para ser Ministra da Agricultura. Quer dizer, não se ouviu falar em nada sobre a Ministra da Agricultura, senão acerca da Feira do Fumeiro. A Feira do Fumeiro em Vinhais, que era organizada pelo Presidente da Câmara, marido da Sra. Secretária de Estado, e por esta nomeação desta Sra. Secretária de Estado. Isto é tudo muito mau. E mais, atenção, Beto, sabemos todos nós, porque há bocado estava ao almoço e estava a pensar acerca destes assuntos, e ali de repente apareceram mais 2 ou 3, uns ex-ministros, outros ex-secretários de Estado, que desempenham neste momento funções em empresas com as quais tiveram relação enquanto ministros e enquanto eram tuteladas por eles. Não precisamos ir muito longe. Portanto, vamos lá ver. Estes são os casos que nós conhecemos. E como é que a democracia permite isto e como é que a maioria permite isto? Porque, quanto a mim, eu tenho para mim que eventualmente pode haver aqui uma falta de alternativa, mas há também o suporte desta maioria, é uma base, é uma teia muito grande que está a passo o termo a comer à conta do orçamento. É muito alargada, esta teia é muito alargada. E quando nós pensamos, muitas vezes, nós estamos aqui no programa e penso que nós aqui está comprometido, não é? E todos nós votamos em consciência. Mas há muita rapaziada que fala connosco, diz que sim, e tal, mas as confederações não falam. Olha, eu falo para mim, aquela que me está ligada direta e indiretamente à Confederação da Agricultura, também está tudo bem. A Confederação da Indústria, a Confederação do Comércio, alguém diz alguma coisa. E, portanto, esta arquitetura democrática de organizações que estão suportadas pelo Estado, e depois é muito fácil, quer dizer, não vamos aqui só ir para a conversa de caserna, mas basta, uma organização é facilmente controlada se controlarmos 1 ou 2 dirigentes dessa organização, mas nas calmas, porque estamos cada vez, cá está, o normal cidadão, interventor no processo, está cada vez mais longe dos locais de decisão. Isto decide-se muito longe do povo. E depois é possível tudo isto.
E estes é ouçamos muito o- grave, só para terminar, Sim. é muito grave porque estes são os casos que nós conhecemos. Há muito mais casos encapotados, há muito mais cumplicidade, há muito mais promiscuidade, há muito mais desempenho que é pouco lícito do ponto de vista da moralidade. E isto é tudo conhecido. Ou seja, há ministros que desempenham nos locais, nas esferas onde tutelaram, há secretários de Estado também. É um regabof. Alberto E é Magalhães, pena, é pena, para é pena. concluir um comentário breve, deve esta responsabilidade da nomeação ser estendida a outros órgãos que também fiscalizam ou não? Se a nomeação. Alberto Magalhães, Não. é para o Alberto Para o Magalhães, Alberto Ricardo. Magalhães. O Ricardo já teve a sua Está oportunidade. bem, está bem. Resta ouvir o Alberto se ele ligar o microfone, naturalmente. Agora sim. Claro, agora sim. Eu só queria fazer um pequeno comentário sobre o Presidente da República. Acho que o Ricardo foi um bocadinho injusto com o Marcelo. O Marcelo, neste momento, não pode derrubar Ele comigo, não é? Ele comigo é injusto. não pode derrubar o governo, é evidente. Mas eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa, que é fino, já percebeu que é demais, que a coisa já é demais e que existe a possibilidade de piorar. Porque se os casos continuarem a surgir em catadupa como até aqui, a imagem do governo vai piorar e muito, e os seus resultados nas sondagens vêm por aí abaixo. E é nessa altura é que Marcelo poderá atuar. Por isso, Marcelo, nas palavras do Expresso, deu um ano, este ano de 2023, ao António Costa para o governo atinar e para o governo ver se atina. E nós esperamos que o governo atine, porque nós bem precisamos que o governo atine, porque os dinheiros do PRR, do Portugal 2020 e do Portugal 2030 estão aí em catadupa também e não era nada bom para o país que eles fossem malbaratados. Muito bem, e assim chegamos ao final desta Torta e Direito na DNFM. Todas as semanas aqui estamos, à terça-feira às 18 horas, com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Para a semana voltaremos à emissão, com mais temas que marcam a atualidade, naturalmente, mas se quiser ouvir novamente este programa, saiba que pode encontrar a gravação em áudio e vídeo na página dnfm.com. Basta aceder www.dnfm.com e lá está a página do Torta e Direito com o repositório de todos os programas que fizemos até hoje. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde e bom resto de terça-feira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.